Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Pastor Félix passando por aqui para compartilhar convosco uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e eu tenho certeza que virá ao encontro da nossa necessidade nesse dia. E para tanto eu quero te convidar a uma leitura bíblica que encontra-se no livro de Daniel, no seu capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, que nos diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Meus amados irmãos, diante desta leitura bíblica, diante desse registro e tantas outras passagens registradas nas Sagradas Escrituras, nós vamos entender que, apesar de sermos servos de Deus, estarmos debaixo do cuidado constante do Senhor, isso não tira-nos a possibilidade de vivermos momentos difíceis, momentos de pressão. E por que essa pressão? Por que esses momentos difíceis? Primeiro, entendemos que a nossa fé, ela, além de ser desafiada constantemente, ela também precisa ser provada. E quem prova é o próprio Deus. E é bom aceitar a provação, porque o Deus que prova é o Deus que aprova para cumprir o seu propósito na nossa vida. Por um outro lado, por que a pressão? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra as hostes infernais da maldade. Mesmo que uma pessoa se levante contra a sua vida, entenda que da mesma forma que Deus usa os seus servos, Satanás, o opositor de Deus e opositor da igreja, opositor dos crentes, ele usa aqueles que estão a seus serviços, aqueles que não temem a Deus e cumprem o propósito de Satanás, que é viver na sua iniquidade. Nós estamos diante de uma leitura bíblica que nos mostra Daniel. E qual é a declaração que a Bíblia faz a respeito de Daniel? Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Ele buscava viver uma vida de santidade, uma vida comprometida com Deus, uma vida comprometida com os valores espirituais. Isso certamente não vai agradar o inimigo das nossas almas. Então, nós vemos ali que as pessoas se levantam contra Daniel e houve uma razão.
Daniel se destacou entre aqueles que foram levantados como, eu diria, servidores do rei nas suas decisões, nos seus negócios, né? Então, Daniel se destacou. E é lindo saber isso, que quando nós estamos comprometidos com Deus, não é nós que destacamos-nos, mas é a bênção de Deus que se manifesta na nossa vida. É a ação de Deus em nosso favor. E para aqueles que não entendem o trabalhar de Deus, vai ver isso como um destaque. Deixe-me te conscientizar ou te relembrar de algo. Os filhos das trevas sempre se levantarão contra o teu êxito, contra aquilo que você está alcançando como objeto da sua fé, como algo proveniente do exercício da sua fé. Então aquelas pessoas se levantam e estrategicamente fazem um projeto, elaboram um meio para que incriminasse Daniel, porque nesse texto nós vamos ver eles declarando que não conseguia pegar Daniel em falta alguma, o crente que vigia. O crente que depende da direção do Espírito Santo de Deus, com certeza ele será perseguido, mas não terão do que acusar. Mas as pessoas mesmo assim traçarão projetos, planos para incriminá-lo. E foi isso que aconteceu com Daniel. E quando eles chegam, e a Bíblia diz nesse versículo número 10, olha, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, era uma lei com validade, era uma lei que poderia ser colocada em ação a qualquer momento. E isso poderia, de repente, trazer desespero para Daniel. Mas Daniel não se desespera. Ele permanece na sua posição. Qual era a posição de Daniel? Buscar a Deus enquanto podia achar. Então a Bíblia diz, e quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, tranquilo, confiante no Deus que ele servia. E aí há uma declaração, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. E aqui tem uma observação que eu aprendo muito. Como também antes costumava fazer. Ele tinha isso como hábito. Ele tinha isso como costume. Ele tinha isso como algo de extremíssima necessidade, orar ao Senhor. E não foi um decreto contra ele que tirou ele dos pés do Senhor. Não foi uma estratégia para desestruturá-lo que levou Daniel a mudar de posição. Ei, a nossa posição como povo de Deus precisa ser a mesma. Nada pode abalar as nossas convicções espirituais, como Daniel não teve as suas convicções abaladas, comprometidas. Mas se as pessoas se levantam e nós não temos o que fazer com as nossas próprias mãos, usando até mesmo as leis que nos protegem, o que fazer? Em momento de aflição, em momento de desafio, em momento de ausência de solução e resposta, o nosso caminho é aos pés do Senhor. O nosso lugar é aos pés do Senhor, porque dele vem toda boa dádiva. Dele vem toda a resposta para as nossas indagações. Dele vem o suprimento para nós em todas as áreas. Então, o melhor lugar, meu querido irmão, é estar aos pés do Senhor. Quando aquelas pessoas chegaram ali, encontraram Daniel fazendo o que todo e qualquer crente precisa fazer, buscando ao Senhor. E entender, a Bíblia diz que, como ele costumava fazer, não é orar somente no momento da aflição, não é orar somente no momento da angústia, é ter isso como um estilo de vida. Aos pés do Senhor é o melhor lugar. E então nós vamos ver que aquelas pessoas se unem. Nós vamos ver que nesse versículo de número 11, diz, e aqueles homens foram juntos aonde? Ao rei. No versículo de número
15, mais uma vez, faz essa declaração: aqueles homens foram juntos ao rei. Deixa eu te dar uma notícia. Aqueles que se levantam contra as nossas vidas, aqueles que se levantam contra as nossas convicções, eles não se cansarão em seus intentos. E é por isso que nós não podemos nos cansar também de estar aos pés do Senhor. E aí, Daniel, sempre que eles chegavam, o versículo número 13 nos confirma que 3 vezes por dia Daniel faz a sua oração. Ele não se preocupa, porque se ele se preocupasse, ele fecharia janelas, ele procuraria estar em segurança plena, mas a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o sentinela. Então, independente de janelas abertas, a confiança de Daniel estava plenamente no Senhor. Ele sabia que alguém poderia chegar ali e constatar aquilo que para eles era crime, mas para Daniel era os passos sendo dados em direção à vitória que Deus tinha para a sua vida. E aí nós vamos ver que os filhos das trevas, eles arquitetam projetos, eles se unem em busca de nos prejudicar. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória continua sendo do povo de Deus, e quem se levanta contra nós, ele vai se levantar para cair. Então, permaneça aos pés do Senhor, sabendo que a vitória é tua, a vitória é nossa. E a Bíblia então nos mostra aqui, no versículo número 16, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançasse na cova dos leões, e falando o rei, disse: aleluia, glória a Deus, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Meus irmãos, o ímpio sabe de que Deus peleja por nós. Até mesmo aqueles que não têm experiência com Deus, o quanto esse rei aqui sabia que o Deus a quem Daniel continuamente servia estava comprometido com Daniel. E nesse compromisso de Deus, ele tinha certeza de que Deus livraria o seu servo. Ei, é bom saber, meus irmãos, que a nossa postura diante de um mundo que jaz no maligno vai dar a esse mundo, convicção de que nós estamos comprometidos com Deus, que tem poder nos céus e na terra. Nós estamos comprometidos com Deus, que tem o controle sobre todas as coisas. Nós estamos comprometidos com Deus, que tem real compromisso conosco. Se você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo aflito, eu quero te dar uma boa notícia: você não está sozinho, é engano teu. Se você está se sentindo aflito, eu quero te dar uma informação bíblica: Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa aflição, na hora da nossa angústia. Portanto, aquieta-te o teu coração. A Bíblia nos mostra Deus dizendo no Salmo de número 46, versículo de número 10: aquieta-te, aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. Diante de tudo que nós estamos vivendo, nós vamos ver o nome do Senhor sendo exaltado. Nós vamos ver o nome do Senhor sendo glorificado. Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de todos os projetos que se levantam contra nós. Deus é conosco. Portanto, sossega o teu coração e desfrute da paz que excede todo entendimento, a paz que provém de Deus para as nossas vidas. Ei, em tempo de crise, em momento de aflição, guarde isso: o melhor lugar é aos pés do Senhor. Eu quero orar pela tua vida e ministrar uma palavra de vitória sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a nossa nação, sobre as nossas autoridades. Meu amado Deus,
É tão bom entender, através da tua palavra, que estamos debaixo do teu cuidado constante e as aflições desta vida, os problemas que nos surgem, as circunstâncias que nos cercam, não podem tirar o nosso foco de ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Não mudará as nossas convicções, nem tampouco o nosso comportamento em buscar a tua doce e poderosa presença. Eu oro a ti, Senhor, em prol dos teus filhos. Toma cada um dos teus servos em tuas mãos poderosas e que eles possam sentir e desfrutar do teu cuidado constante. Guarde-os em teu santo e precioso nome, Senhor, e não permita eles perderem as suas convicções espirituais. Eu oro a ti pelas autoridades constituídas por ti, ó Deus, que eles possam ter em seus corações o temor da tua presença e buscarem serem conduzidos pelo teu Espírito Santo. Deus amado e eterno, abençoa a nossa cidade de Bom Jesus da Lapa, abençoa o nosso estado da Bahia, abençoa o Brasil, Senhor, que nós possamos ver a tua boa e poderosa mão trabalhando em favor daqueles que em ti esperam, em favor daqueles que em ti confiam, e que o nosso adversário possa constatar que a vitória é do teu povo, que aqueles que se levantam contra a tua igreja saibam que o Senhor está comprometido com aqueles que estão comprometidos com o Senhor. Deus, nós te clamamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E te pedimos, ó Deus, que visite os hospitais. Deus, guarde a equipe de saúde, Senhor. Os profissionais da saúde, guarda-os em teu santo e precioso nome. Aqueles que estão no leito de enfermidade, visita-os, ó Deus, com o teu milagre, com a cura divina. Restaura a saúde física para a glória do teu nome, e que em tempo oportuno essas pessoas conheçam o Deus verdadeiro, que essas pessoas conheçam a tua palavra e se libertem do pecado e desfrute da salvação que há em ti. Nós te clamamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e se é do teu agir, meu Senhor, nós te agradecemos, amém e amém. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida e que esta palavra te dê uma nova direção, fortaleça a tua fé e te faça caminhar em vitória.